Caro Resbolar. Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos, todas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa 29ª live, só especificamente sobre o Líbano e, claro, também sobre a Palestina, que nós nunca esquecemos. E hoje vamos, aqui você está no canal da Geopolítica, vocês me conhecem, está aí meu nome, professor Legene Miran. E o doutor Assad Frangita nos dá a honra de também já há mais de 20 programas que ele participa conosco, né? Nós vamos atualizá-los, muita novidade hoje, também muita boataria, mas eu quero abrir o programa dando a excelente notícia que pela 32ª vez a Assembleia Geral das Nações Unidas votou uma moção pelo fim do bloqueio econômico a Cuba, um bloqueio odioso, um bloqueio que responsável por todas as dificuldades que aquela pequenina nação de 10 milhões de pessoas vive desde 1962. Os Estados Unidos, nesse período, aprovaram 5 leis que são leis que tem o pior dos vícios do direito internacional, que é a chamada extraterritorialidade do direito. Nenhuma lei nacional de qualquer país do mundo pode valer fora do seu território. Os Estados Unidos aprovam leis nacionais que valem para o mundo inteiro, como se eles fossem o dono do planeta. Essas 5 leis bloqueiam direitos de Cuba e punem nações que fazem comércios com Cuba, punem nações cujos navios atracam em portos cubanos e eles não podem atracar em portos estadunidenses e outras punições mais, né? Então, hoje, 187 nações votaram pelo fim do bloqueio. Uma única nação se absteve, a Moldávia, e 2 únicas nações votaram pela continuidade do bloqueio. Adivinha quais foram estas nações? Estados Unidos e Israel. E 3 nações, do total de 193, resolveram nem comparecer. Então, aí você pode dizer que 99% dos membros das Nações Unidas querem que os Estados Unidos suspendam os bloqueios. E o que é que nós, estudiosos do direito internacional, como nós chamamos os países que não respeitam o direito internacional? Esses países são países bandidos, países párias. Israel é um país bandido, um país pária. E também os Estados Unidos. Porque de que adianta 187 nações votarem uma moção pelo fim do embargo econômico e os Estados Unidos não vão acatar essa moção. Bem, essa é o editorial aqui do nosso, opinião do nosso canal. Nós hoje vamos tratar questões do tipo o recrutamento dos ultra-ortodoxos Haredes é assim tão necessário? Segundo, o cessar-fogo só no Líbano vai acontecer? Terceiro, o banimento da Agência dos Refugiados Palestinos, a UNRWA, quais as consequências que isso acarretará? E o quarto, Trump diz que o cessar-fogo na Palestina só vai acontecer quando ele tomar posse no dia 20 de janeiro, se ele é que vai tomar posse. Isso são algumas questõezinhas que
que eu levantei assim só nos últimos minutos, olhando os portais internacionais. Doutor Assad, boa noite, obrigado mais uma vez aí por aceitar nosso convite. A palavra é toda sua. Boa noite, Elojan, boa noite, amigos. Temos uns focos, né, a matéria hoje, em quais situações podemos ter o fim dos conflitos no Oriente Médio. Então, esse é o foco dessa conversa, e naturalmente nós vamos voltar a conversar sobre esses tópicos que o Elojan comentou, principalmente que a gente estava falando fora do ar, dessa boateria, né? E por que ela existe, né? Aliás, em 11 meses, os Estados Unidos, a Israel, ficaram conversando da negociação com Gaza. 11 meses, enrolando sua própria população, seu próprio... Na verdade, essa diplomacia, às vezes, é a cortina de fumaça para você anestesiar o povo, anestesiar o ambiente. Não que ela não existe na prática, ela existe, mas qual que é o objetivo delas? Hoje a gente percebe que qualquer ação diplomática em Israel, ela só tem um nome, chamado Netanyahu. O que ele quer acontece. O resto, já se demitiram negociadores de libertação dos reféns em Gaza, 11 meses, indo, voltando, e no final das contas, o Blinken chega. O Blinken, secretário de Estado, ficou 11 meses. 11 vezes ele foi para Israel. E o que resolveu? Nada. Por quê? A diplomacia, ela tem também, depende da pessoa que decide as decisões. Então, o Netanyahu não quer. Para ele é importante continuar os reféns para ele poder justificar a invasão, justificar a entrada, os bombardeios, as mentiras que ele inventa. Então, ele precisa enganar alguém. E para ele enganar, a melhor maneira é a diplomacia. Os Estados Unidos têm experiência nisso, e sempre fez isso. Desde o início da guerra, a gente sabe que tudo que Israel pediu aos Estados Unidos foi dado para ela. Então, essa parte de diplomacia era uma parte só para enganar. É o que está acontecendo hoje no Líbano. Existe um confronto e existe diplomacia. Hoje comentou-se, né, que o Líbano, olha só, o Líbano vai aplicar a resolução 1701, mas Israel continua entrando e saindo. Mas foi isso que aconteceu. O Hezbollah vai se retirar a 30 quilômetros. Mas espera aí, vocês não conseguiram retirar ele de 100 metros, vão conseguir retirar ele, vai entregar as armas e cair fora? Então, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisava enganar a Alemanha nazista e fazer com que algumas tropas sejam deslocadas em direção à Grécia, né? Então, os Estados Unidos, naquela época, criou uns decretos formando o Quinto Exército. O que era o Quinto Exército? O Quinto Exército era notícias, não tinha nomes, não tinha pessoas, mas foi criando, e se criou o mito do Quinto Exército. Aí era uma baita mentira, e falaram que esse exército ia para a Grécia, os nazistas caíram nisso e foram. Então, toda vez que em política a gente quer falar de um fake militar, a gente fala que, você ouviu falar do Quinto Exército? Aí sabe que não existe. Então, isso é muito comum e se utiliza em diplomacia. Mas a gente vai voltar a falar depois do Líbano, através de um mapinha que a gente acabou fazendo, né? Em quais situações podemos ter o fim do conflito no Oriente Médio? Nós temos 3 situações que a gente pode ter o fim. Primeiro, as batalhas, os campos de batalhas. Se um dos lados chegar a vencer e conseguiu dominar completamente os seus objetivos militares, nós temos o fim da guerra. Israel definiu o êxito dos palestinos, o retorno dos reféns, o fim do Hamas
e, naturalmente, uma reconstrução sem a presença do Hamas. Então, esses são 4 objetivos em Gaza. Algum deles se aplicou? Até o momento nenhum. Assassinatos, destruições, genocídios todo dia não levam ao fim da guerra, né? E não conseguem influenciar em todo tipo de guerra. No tipo de guerra de Gaza, não consegue. Então, a primeira coisa, o campo de batalha. Em Gaza, ninguém pode dizer que Israel está vencendo. Ela está destruindo, tá, mas que ela já conseguiu dominar todas as áreas. A gente vê que tem batalhas ainda em Jabalia, tem em Bet Hanun, tem em Rafah, tem distribuído em toda a faixa de Gaza, e às vezes é no norte, às vezes é no sul, e às vezes não se sabe de onde vem. Mas, em resumo, o exército de Israel não conseguiu se firmar em todos os pontos de Gaza, em alguns pontos ele conseguiu se firmar, mas, em geral, ele não conseguiu ainda dominar e dizer: eu venci a guerra em Gaza. Porque nenhum desses objetivos foram atingidos. Nem os reféns, nem o fim da resistência palestina, nem o projeto de reconstrução, e muito menos o êxodo dos palestinos, a saída deles de 1.400.000, 2 milhões, em direção ao deserto, ou em direção à Cisjordânia, ou direção de outros países mais distantes, como a Arábia Saudita. Não deu certo. Agora, qual que é o segundo fronte? O segundo fronte é o Líbano. Continua até hoje. Hoje aumentou o número de Merkavas destruídas. Daqui a pouco a Luísa gentilmente vai colocar um mapinha, né, para a gente ver. E eu vou mostrar as 4 frentes que se abriram, mas não se conseguiu entrar em nenhuma cidade. Mesmo nas cidades que ele conseguiu destruir, entrar e se colocar e tirar fotos, a gente percebe que ele não se consegue se manter. Por quê? Ele é sujeito a mísseis do Hezbollah nessa linha de frente, porque são montanhas. Então, nós chamamos de às vezes você tem uma cidade que ela já foi conquistada militarmente, mas entre aspas. O que quer dizer? Ela não tem força de resistir, porque é muito fácil. É fácil você bombardear, é fácil você entrar nela, e o Israel tem feito isso em várias cidades, mas ela não tem ficado em nenhuma cidade, mais do que 24 horas, sem condição nenhuma de se firmar, porque a resistência consegue se retirar e ataca. E nós estamos falando de cidades que têm casas a 10 metros e cidades que estão a 1, 2 quilômetros, mas em nenhum local desses daqui, Israel consegue se firmar. O que ela fez? Ela tem alguns lugares que ela se retirou e até recolocou aquelas barreiras de cimento, que são muros, de onde ela entrou, porque ela desistiu que dali não vai ter mais entradas. Então, daqui a pouco a gente vê nas fotos um complemento disso daqui. Então, no Líbano, a situação continua praticamente indefinida, e ela está muito mais para o lado defensivo, que é o lado do Líbano, dos combatentes do Hezbollah, e as metas do Netanyahu da guerra do Líbano são acabar com o Hezbollah, colocar ele distante, não fazer ele participar da linha política libanesa, da vida política libanesa, e ainda pegar os 140 mil deslocados dos assentamentos no norte de Israel e voltarem para suas casas. Então, quem olha o mapa, quem olha os acontecimentos, nem conseguiu entrar. Hezbollah já se recuperou. Hoje teve uma fala, um discurso do novo secretário-geral Naim Qassem, que era o vice, e com a maior tranquilidade colocou, em resumo, nós continuamos seguindo os planos. É como se ele dissesse: a luta continua no seu princípio geral. Então, o que acontece? Acontece que a guerra continua no Líbano, Hezbollah continua com toda a sua força, os mísseis continuam batendo, existe uma sólida frente que não deixa o exército de Israel entrar, e ainda atinge pontos estratégicos dentro de Israel e aos redores de Tel Aviv. Hoje foi bombardeado o conjunto
habitacional com 5 mísseis, que é o conjunto habitacional em Haifa, né? E dos 5, 2 mísseis foram abatidos no ar e os outros 3 caíram em cima. Conclusão, o Hezbollah está adquirindo exatamente, está conseguindo fazer. Então, a primeira coisa que pode mudar a situação é uma vitória em campo, seja em Gaza ou no Líbano. Ele conseguir as duas juntas, a gente vê que é difícil. A segunda situação que pode fazer com que o conflito sejam parados é a situação interna israelense. Então, você tem uma pressão interna, primeiro dos reféns. Você tem uma pressão interna de alistamento. Você tem uma pressão interna que agora os números de vítimas estão começando a aparecer. E a quarta coisa é a grande divisão interna entre os lideranças de Israel, entre os generais de um lado, os políticos de outro, e os próprios políticos. Quer dizer, em plena guerra, eles estão disputando o poder e não a estratégia, e não o que está sendo feito. Todo mundo concordou, vamos acabar com Hamas, vamos acabar com os palestinos, vamos acabar com a Cisjordânia, vamos acabar com o Líbano. Todo mundo concordou. Só que agora, com as perdas, o Netanyahu está acusando o ministro da Defesa, o Gallant, que é outro, literalmente, perdedor de toda essa história, e isso está se refletindo aonde? Na sociedade de Israel. Israel está começando a entender que toda essa mídia, toda essa cortina de fumaça, é a grande mentira do governo de Netanyahu. Então, isso pode afetar internamente? Lógico que pode afetar. Você pode ter uma crise no governo, a saída de alguns ministros, a queda de Netanyahu, a reconstrução, e isso pode literalmente parar com esse momento de guerra para tentar solucionar o problema interno israelense. Essa questão dos reféns está demonstrando claramente que 11 meses ele enrolou, e se agora o Hezbollah pegar alguns reféns, vai piorar muito a situação, mas o próprio Israel não está conseguindo uma conquista militar em campo. Então, a primeira coisa, em campo ela não consegue nada, o ambiente interno israelense é o ambiente mais frágil, onde pode ter uma queda do governo, uma mudança, pelo fato de você perder a guerra. Todos os países que perdem guerra, a primeira coisa que acontece são os políticos, é a mudança. Israel não é diferente, né? Israel não é diferente. A gente viu isso nas eleições americanas, aqui na Argentina a gente viu como que os governos mudaram, por causa da perda da força militar e a crise interna. Então, nós temos o campo, a crise interna, e um terceiro fator muito importante que entrou aqui é o Irã. Israel sempre começou a guerra com uma meta, que era o grupo Hamas e tal, depois levantou para o Hezbollah e, de repente, Netanyahu se viu com uma meta muito maior, acabar com o Irã, a organização do Irã, mudar o Oriente Médio, reformatar no modelo dele, reformatar os países árabes, reformatar os governos, tudo isso com o apoio dos Estados Unidos. Mas a mente dele estava muito além do que só o que os Estados Unidos está. E aí começou, eu vou provocar o Irã, primeiro com o consulado. O Irã veio e respondeu. Aliás, antes disso, com a morte do Soleimani, era para Israel assumir aquilo lá, ela jogou em cima do Trump, e o Trump ficou na época puto, por quê? Ele ficou falando, os iranianos foram lá, bombardearam fortemente a base de Ain al-Assad e ele ficou quieto, não falou nada. E segundo, eles foram no parlamento do Iraque e falaram, agora eles têm que sair. E o parlamento assinou um decreto se comprometendo a retirada total das forças americanas do Iraque. Então, são 2 vitórias que o Irã conseguiu com essa ação. Aí veio depois a explosão do consulado iraniano em Damasco. O Irã esperou um pouquinho tal, e foi lá e deu o troco para Israel. Israel se movimentou, trouxe todos
os navios, aviões de vários países. O Irã foi avisando, derrubaram uns 200, 300 drones, mas os mísseis principais de onde saiu a aviação para bombardear foi atingidos, e foi a primeira resposta que o Irã está dizendo: eu consigo realmente disfarçar, mas quando eu quero pegar, e foi um grande sucesso o Irã. O Netanyahu não se contentou, porque ele viu que perdeu, vamos dizer, perdeu esse primeiro desafio. Aí foi lá e fez o assassinato do Ismail Haniyeh. Isso foi em território iraniano. O Irã esperou uma negociata, tentou ver se isso acalma, tal, porque ele passou dos limites, o que eles chamam em política de linhas vermelhas. Passou da linha vermelha, significa que não, você já quebrou todos os tabus. Israel fez isso na segunda vez que matou Ismail Haniyeh, que era o grande negociador do Hamas. O que aconteceu nessa história? O Irã foi lá e devolveu o troco, dessa vez apenas com 200 mísseis balísticos, mas que atingiu a principal base dos F-35 e uma segunda base e quase acertou o prédio do Mossad em Tel Aviv, faltou 700 metros. Mas foi o suficiente para mostrar que ela tem força de longe atacar. O que aconteceu com Netanyahu? Não se contentou. Partiu para a terceira provocação, que foi esses dias atrás, que chegou lá, bateu, fez um corredor em cima do Iraque, com apoio dos Estados Unidos, e não conseguiu invadir o espaço aéreo do Irã, e o Irã respondeu, e aí veio depois as informações que realmente o ataque não foi um ataque de grande porte, mas não se trata de um ataque de grande porte, pequeno porte, se trata de um ataque que foi, que teve seu insucesso, teve que ter a participação dos Estados Unidos para pegarem alguns radares, não entraram em instalações nucleares, nem instalações petrolíferas, e parece que os Estados Unidos colocou panos quentes, segurando um pouquinho Israel de querer fazer uma loucura maior. Para o Irã, isso não significa nada. Já passou do limite, já bateu, nós vamos responder. E é o que tem conversado tanto o Ayatollah Khamenei como os grandes líderes, como é o caso de ministros militares que participam da política internacional. Agora, o Irã, ele é um país gigante, está na diplomacia internacional, tem seus relacionamentos com a Europa, segue a lei internacional e é um país hoje com ótimos relacionamentos com seus vizinhos, o Paquistão, com a Índia, com a China, com o Irã, com o Iraque e principalmente com os países árabes do Golfo, como a Arábia Saudita, Emirados, Catar. Então, ele tem sua diplomacia. Recebeu um tapinha, mas ele não vai ficar quieto. Não vai responder. Só que vai responder dentro de um contexto maior. E o que eles deixou entre linhas é que eles vão responder, mas depende muito de como vai evoluir. Se amanhã vem um presidente americano e fala, não, espera aí, vamos resolver o problema de Gaza, vamos diminuir a tensão, é capaz do Irã chegar e abrir mão deste revide. Por que é um revide? Porque, na verdade, Israel que está provocando, Israel que mandou agredir o Irã, e o Irã está na posição de revide. Então, a gente percebe que tem uma escala de aumento de tensão nesses três níveis. Em que nível que a gente pode ter o fim do conflito? Um resultado que pode doer os Estados Unidos na área de combates, que eu comentei. O segundo, uma crise interna constitucional, ou social, ou ministerial, qualquer problema dentro de Israel, entre si, entre eles, que eles também não se bicam em nada, né? Pode também levar ao fim do confronto. E uma solução mais globalizada, no qual o Irã atinge de novo seus pedidos internacionais, dos quais, para a guerra em Gaza, em troca de ele não revidar. Não revidando significa uma abertura política que os Estados Unidos precisaria ter, poderia ter, porque tem duas outras grandes frentes em ação. Uma é a Ucrânia,
e a segunda é a China. Para quem não sabe, a China está em manobras militares em torno de Taiwan, em manobras militares abertas. O que quer dizer abertas? Não tem data de fim. Quer dizer, todo dia passam os navios, sobem, passa a aviação. É uma manobra militar, simulam uma invasão, e os Estados Unidos está fazendo o quê? Não tem nem navio lá. Puxou todos os navios para o Mediterrâneo e para o lado do Pacífico Sul, né? Quer dizer, longe disso daqui. Então, tanto que agora os Estados Unidos pediu para o Japão mandar umas fragatas acompanhar as manobras perto de Taiwan. O Japão, quer dizer, está querendo envolver o Japão, porque não tem mais força nisso daqui. Então, isso é importante porque a China é um grande país, já foi declarada o inimigo número 1 dos Estados Unidos, só não sabe se vai ser pelo método democrata ou pelo método do Trump, mas já se declarou como o inimigo número 1, e, naturalmente, a China tem um grande poderio para acabar com a polaridade, a unipolaridade dos Estados Unidos, seja na área militar, na área econômica, em todas as áreas. E tudo indica que, mais cedo, mais tarde, aquela região de Taiwan vai ter um confronto militar, porque é inevitável. Então, nós temos esses 3 grandes momentos que podem fazer um cessar-fogo no Oriente Médio. Entender uma solução para os palestinos, nem que fosse temporária, reconhecer a força do Líbano como os seus componentes, o Hezbollah, e que é melhor a diplomacia do que ficar nisso daqui, e os Estados Unidos, principalmente, se entender melhor com o Irã, numa sequência de soluções. Por quê? Porque, além do Oriente Médio pegar fogo, nós temos a Ucrânia. E a Ucrânia, o aumento da escala de violência que a Ucrânia tem sofrido contra os russos, porque é um aumento de escala de violência adotada pela OTAN e pelos Estados Unidos. Tanto que começou a se falar que nós temos que guardar uma estratégia de mísseis balísticos. O que significa isso? Significa que os Estados Unidos já pensa que pode ter uma guerra na Ucrânia, aumentando a tensão da Rússia, e a Rússia responder com muito mais força em cima da Ucrânia. Pode ter um aumento da tensão em todo o Oriente Médio, e isso pode acontecer, e a China começar um confronto maior. Os Estados Unidos não tem nem armas para isso, ele precisa distribuir. E essa é uma das razões de pressionar o Estado de Israel a começar a entender, e, peraí, você não precisa fazer um acordo de noite para o dia, então vamos começar a soltar os boatos da diplomacia, que vai ter um acordo aqui, ali, para a gente ver a reação. E é isso que está acontecendo. Então, nós temos que aguardar as eleições norte-americanas. Por quê? As eleições norte-americanas vão definir o rumo estratégico, não estratégico, o rumo tático dos Estados Unidos, porque o rumo estratégico é a China. Agora, o Trump abriria uma guerra com a China e a Ucrânia lá sangrando o seu orçamento militar, suas munições, né? Será que ele faria isso? Não é melhor ele se entender com a Rússia para se dedicar exclusivamente com a China? Essa é a realidade que o presidente Trump, talvez o futuro presidente Trump, assuma. Eu vou parar com a China, com o Oriente Médio, pelo amor de Deus, o meu inimigo maior é a China. E eu não posso tentar mudar tudo isso, e talvez vai chegar no Netanyahu e falar, olha, chega, a gente já deu tudo que você queria, mas a estratégia final é os Estados Unidos e o nosso inimigo é a China. Esse seria o Trump. Agora, se for o Biden, ou a Harris, nesse caso, ela vai dizer, vamos continuar apoiando, talvez, vai lá bater no Irã, vamos bater na Ucrânia, que a gente tem força que não acaba, ainda a gente nem começou no Pacífico. Então, a eleição norte-americana vai definir a tática norte-americana perante o mundo, não é só perante o mundo. Então, seria isso. Se os democratas ganharem, vai ter um segmento, talvez, de escalonamento gradual, vai continuar dando para Israel tudo que precisa, porque, na verdade,
a solução no confronto no Oriente Médio depende do campo que Israel vai perder. Depende de uma crise interna que vai acontecer, não tenha dúvida, porque toda perda de guerra leva a uma crise interna. E a terceira, o Irã não ficou quieto, o Irã vai devolver na hora certa, no momento certo. Então, talvez aí seja uma paradinha no Oriente Médio, talvez haja uma paradinha na Ucrânia. Por quê? Acabou as guerras dos Estados Unidos? Nada, começou agora, a gente vai lá para a China. E a China tem feito manobras muito importantes militarmente, que a qualquer momento ela pode chegar e falar, não, vocês têm 24 horas para se entregarem, senão a gente vai destruir a ilha de Taiwan. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, o mundo está na beira da Terceira Guerra Mundial? Eu acho que não. O mundo já está na Terceira Guerra Mundial de uma forma diferente. E a grande mudança seria realmente o lado Estados Unidos, economia Estados Unidos, militar Estados Unidos e a Europa de um lado, e do outro lado a Rússia, a China, como outros dois grandes países. Aí a gente começa a ver que tem outros países envolvidos, tem a Austrália, tem o Paquistão, tem a Índia é 1 bilhão de pessoas, lá tem a Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Então a gente vai começar a fazer live em coreano na próxima vez. Mas, Assad, eu queria voltar aí a essa trégua no Líbano. Você que é tradutor do árabe, você assiste às TVs árabes, você deve ter visto o próprio Najib Mikati falando, né? Ele está em todos os jornais aí, dizendo que espera um cessar-fogo em horas ou dias. O Naim Kassem está aqui na primeira página do Times of Israel, né? Aqui a primeira página, a manchete é assim: novo chefe do Hezbollah ameaça Netanyahu. Diz que vai seguir os passos do Nasrallah, mas abre portas para um cessar-fogo já no seu primeiro discurso. Daí eu também não sei se você assistiu o discurso dele, feito no original, em árabe, etc., né? Então, tem um provérbio brasileiro, você é brasileiro e libanês, né? Você sabe que diz que quando há fumaça, há fogo, né? Será que não... Porque eu vi o documento que saiu aí, que não sabemos se é um documento verdadeiro, uma proposta dos Estados Unidos que é só para o Líbano, não tem nada a ver com Palestina, né? E então, será que não há mesmo uma proposta sendo debatida aí de um cessar-fogo? É que não conversaram com o Hezbollah, não quer dizer que o Hezbollah aceitou, né? Mas essa proposta não está na mesa, não? Não, essa proposta ela já existe, já é antiga, né? Então ela começou com um cessar-fogo, porque o Líbano, o Nabih Berri deixou bem claro, nós aceitamos somente a proposta 1701, que a 1701 ela não fala em retirada de militares, ela fala em não apresentar sinais militares do Hezbollah no sul do Líbano, mas não fala em retirada disso daqui, e ela fala também... Não fala de desarmamento do Hezbollah, não? De jeito nenhum, não fala. Então, quem não leu a resolução e fica defendendo isso, literalmente... O cara você acha que ele que faz a lei. Não, a lei é do Conselho Nacional do Conselho Nacional da ONU, né? Conselho de Segurança. Conselho de Segurança. Desculpe, o Conselho de Segurança da ONU. Então, a resolução, ela define claramente forças da UNIFIL, presença militar do exército libanês, nenhuma aparência militar do Hezbollah e respeito mútuo e não lançar mísseis. Israel não invadirá o espaço aéreo libanês, nem marítimo, nem terrestre, e tem 11 pontos divergentes em relação à fronteira entre um país e o outro, que seriam discutidos em reuniões tripartites entre o exército libanês, o exército de Israel e a UNIFIL, para dar continuidade à resolução 1701. Só. Agora, começaram a falar na mídia 1701 plus. O que era o plus? Plus são as condições de Israel. Entrega de armas do Hezbollah, a desestruturação de tudo isso daqui, a entrada de exército libanês com poder de bater e atirar em Hezbollah, e um cerco
militar aéreo, direito de Israel continuar entrando e saindo, e ainda mais ligaram isso à eleição de um presidente da República que dá garantia à aplicação disso daqui e que seria ligado aos Estados Unidos na posição da oposição que existe lá, liderada, não tem ninguém com ele, então ele lidera sozinho isso daqui, na posição do Samir Jarja. Então, essa 1701 Plus, ficaram falando. Quando o Rockstein esteve no Líbano, ele falou, não tem nada disso. O que eu e o Nabih Berri estamos falando da 1701 atual. Diminuir, parar com os confrontos, sentar e conversar, não precisa o Hezbollah tirar nada, ele só não precisa atirar, Israel não vai invadir o espaço aéreo. E uma garantia que ambos os lados vão deixar os deslocados voltarem em paz e a gente vai resolver. Então, o Rockstein falou isso daqui. Aí ele foi para Israel, Netanyahu disse não, ele respondeu não. Aí no dia seguinte, não, agora ele vai chegar, agora tem uma solução. E aí vem a mídia libanesa, principalmente o pró-Estados Unidos, a própria embaixadora Lisa Jones, incentivando os libaneses a se levantarem contra o Hezbollah, já tinha levantado uma questão de mudar o sistema de governo do Líbano, um sistema 70, 80 anos, quase 100 anos, né? Desde 1924 até hoje, né? Então, tem mais de 100 anos. Mudar o sistema, olha o que ela está pregando. E aí tem alguns caras que sobem na mídia e acham que é isso. Aí bate palmas e tal. E entre eles, o presidente Mikati, que de vez em quando dá esses furos, que não, em uma semana nós vamos resolver. Vai resolver o quê? Você nem falou com a noiva para o casamento. E o Netanyahu está dizendo, em Israel, todo mundo pode falar. Militar, rádio, todo mundo inventa uma história, mas só tem um cara que decide, é o Netanyahu. O Netanyahu não vai parar a guerra no Líbano. Como que ele vai parar a guerra no Líbano? Ele quer reguerrear contra o Irã. Então, tudo que ele fala, não, pode fazer o acordo. O Sisi vai lá e fala, presidente Sisi do Egito, não, vamos fazer um acordo de libertar 4 reféns só e ficar 20 dias sem fazer nada. É isso. Quer dizer, um presidente como o do Egito entra no fake news das coisas, né? E no Líbano, alguns políticos entram nisso. Agora a gente vai lá e ouve quem? Ouve o papagaio mais quieto, né? O papagaio que fala não serve para nada, é de $1.000. Então, no Líbano, nós temos muitos papagaios, blá, 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 não tem nada, absolutamente nada. A decisão hoje, o secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, disse, quem conhece ele é extremamente frio, calmo, tranquilo. Ele é o grande coordenador político há mais de 35 anos do Hezbollah, tem 35 anos de amizade com o antigo Hassan Nasrallah. Ele simplesmente mudou de uma posição e foi para outra. Então, ele conhece todo isso. Ele falou claramente, termina em Gaza, terminamos aqui, vocês querem negociar, tem o Nabih Berri para conversar. Enquanto isso, nós vamos continuar resistindo no sul do Líbano e a gente define o que tem que definir. O braço militar está ótimo. E qual foi a repercussão? Foi uma repercussão muito boa de quem gosta do Hezbollah. Por quê? Porque se sentiu que todo o moral se recuperou. Ele não foi indicado, ele foi eleito. Eleito por um conselheiros, né, que eles chamam. Então, ele falou claramente, tudo já foi recomposto. Agora a gente vai seguir o programa, vamos dizer, mais ou menos nesse intuito, o programa político, o programa jihadista, no sentido religioso, o programa econômico e o programa social estabelecido pelo Hassan Nasrallah durante quase 30 anos. Não, esse vício não é fácil. Agora, eu queria saber quem que é o papagaio que quase não fala no Líbano. É o Naim Qassem, ele? Sem dúvida, é o Hezbollah, o Naim Qassem. Fora ele... E o presidente Nabih Berri. O Nabih Berri fala uma, duas palavras. Eu também quase não ouço ele falar, o Nabih Berri.
Eles falam. Uma entrevista, às vezes o cara tosse, como eu tosso aqui, eles acham, não, ele está tossindo porque tem esse problema, tal. É literalmente, desculpa a palavra, a prostituição das notícias e da TV. E o Líbano tem algumas TVs, uma TV famosa, rica, que literalmente é a mãe dos fake news, né? E ela traz alguns políticos que falam o estilo sectarista, odioso, isso daqui o Líbano deixa. Por quê? Eles estão achando que estão embaixo da aba dos Estados Unidos. E estão embaixo da aba dos Estados Unidos. Hoje, um conhecido meu, era mais amigo, mas agora ficou mais conhecido. Já está no outro lado. Ele me disse isso. Falou, não, o Samir já tem apoio da Arábia Saudita. É meu amigo. Há 4 anos que a Arábia Saudita já abriu mão já foi lá, fez o acordo através da China com isso, já abriu sua embaixada em Damasco. Ela não usa mais o grupo Hezbollah, não se refere a ele como um grupo terrorista. Não é mais. Ela não. Então, e você ainda está achando que vocês são o principal? Aí eles acham, eles concordam, falam isso daqui. Então, tem que deixar correr, tem horas que você nem ouve, né? Nem ouve o que está fazendo. Então, quando eu assisto um pouquinho nos programas, a gente acaba filtrando. Por quê? Porque ficar ouvindo um papagaio repetindo. Essa televisão tem uma grande audiência, tipo a Rede Globo no Líbano, não? Não existe nenhuma Rede Globo lá. O que existe, ela é uma Rede Globo de uma população mais voltada aos cristãos, né? Então, os cristãos maronitas. Então, ela é do Samir Jaja, que tem o apoio disso. Mas quando o Samir Jaja agora recentemente fez, depois de um pedido da embaixadora norte-americana de fazer a frente de oposição, ninguém foi na reunião. Os próprios aliados dele, como o Michel Mawad, como o Samir Ismail, evitaram de ir lá. Então, quem foi? Foi um líder sunita único, que é praticamente o melhor amigo do Daesh no Líbano. E ele é visto, ele tem uma muito pequena comunidade, e ele chama Ashraf Riffi. E o segundo que estava com ele é o Camille Chamon, cujo avô era presidente da República, mas não tem absolutamente nenhum prestígio popular, tem um número muito limitado de seguidores. Então, não constitui uma força política grande. Mesmo que o Samir Jaja tenha seus 17 deputados, ele não tem um compartilhamento de poder. Ele que quer se impor da forma que ele quer. Então, isso não constitui nada. Tanto que a igreja maronita, o patriarcado maronita, do Líbano e os monastérios, que são dos monges libaneses, eles já fizeram um grande encontro com todas as autoridades religiosas do Líbano e falaram, sim, o Líbano é unido, unificado, tal, e nós vamos seguindo, convivendo em paz. Por quê? Porque é uma determinação do Vaticano. O Vaticano disse para os católicos libaneses convivam com os muçulmanos, ponto final. Agora o resto, inventam o que vocês querem falar. Mas essa é a posição do Vaticano há muitos anos, Já falou mais de uma vez, já deu aviso, um puxão de orelha mais de uma vez, e já disse, não pensam em irem por outro caminho que não seja a convivência com os muçulmanos no Líbano, especificamente os xiitas. Então, essa é uma recomendação do Vaticano para o nosso patriarcado maronita, que, pelo menos no momento, realmente parece que está seguindo esse caminho. Tanto que algumas cidades no sul do Líbano, que são cristãs, e que tentaram falar, tá vendo, as cidades cristãs não são bombardeadas por Israel, isso caiu fora porque os próprios padres desses vilarejos falaram, pelo amor de Deus, nosso inimigo é Israel. Nós vivemos com os outros vilarejos cristão, muçulmano, não temos problemas com ninguém. Então, ninguém venha dizer que quem vive, que nós cristãos temos que ter a proteção de Israel. Isso foi o que aconteceu de tumulto no Líbano. Agora, isso está levando a algum ponto? Não. Não está levando a nenhum ponto. Existe uma oposição real ao Hezbollah? Ela pode existir,
na mídia, na TV, nisso daqui. Agora, de fato, na rua, não. Tem gente se armando contra o Hezbollah? Não tem condição, você não está numa divisão de base ali para falar esse bairro é cristão, esse é muçulmano. Tá. Pode haver uma intervenção de alguns caras que tumultuam? Pode. Quem que está aguardando para proteger isso daqui? O exército libanês. O exército libanês. Então, não existe possibilidade nenhuma de uma mudança substancial na forma que o Líbano é governado e na forma que ele se autogoverna, né? Então, mas é um trabalho muito maldoso, né? Da embaixadora Lizzie Johnson, que ela já conhece, ela já tem antecedentes de ser uma botafoguense, no sentido de botar fogo nas coisas, não no sentido futebolístico. Mas ela realmente ela é uma tumultuadora e tem muita gente que se vende, né? Tem muita gente que se vende no país. Tem um deputado lá, o Wadar Sadek, ele é druso, ele é palestino, ele ganhou a nacionalidade libanesa, foi eleito com 3, 4 mil votos por uma composição de chapas que tem no Líbano, tal. E fica na televisão atacando, vai para os Estados Unidos, volta, pá. Aí tem uns 4, 5 como eles. Agora, eles têm força de dissuadir? Não, é igual uma pessoa que joga veneno no mel. Então, eles falam uma coisa bonita e jogam um pouquinho de veneno para você se intoxicar e pegar a notícia do mel. Agora, falam. Hoje, o secretário-geral do Hezbollah deixou uma palavra, toma cuidado com esses caras. Só isso que ele falou. Todo mundo toma cuidado, sabe que não é para isso. As grandes forças do Líbano estão unificadas e realmente só vai ter eleição de um presidente e ainda vai ser conforme o resultado do campo. O resultado do campo é totalmente favorável aos xiitas, principalmente como uma grande comunidade, aos muçulmanos sunitas que estão começando a sentir o peso dos bombardeios e dos cristãos maronitas pró essa composição de convivência nacional, como é o caso do Suleiman Frangi, e até certo ponto o Gibran Bessir, que vai acabar se arrependendo de ter falado umas bobagens e voltar para o seio do governo libanês, né? O Mikati o Líbano tem esses problemas. Quando o ministro do exterior do Líbano chegou um momento, criticou a Rússia e elogiou o Zelensky. Depois vou voltar para o Líbano. Peraí, você é doido, meu. Aí ele corrigiu, não é nada disso, tal, todo mundo é irmão. Então, o ministro do exterior do Líbano, totalmente perdidão, né, também. Então, o Líbano está indo, sabe, aquela corrente está levando tudo, mas o Líbano não tem condição de formar um governo pró-Israel como Israel quer. Então, está totalmente fora. Bom, eu selecionei aqui muitas perguntas boas do nosso público. Queria pedir para o pessoal se inscrever nos canais pelos quais estão assistindo, são 10 canais, né? Também quem puder fazer qualquer tipo de contribuição, superchat, sticker, né? Agora, entrar de membros naqueles canais que permitem entrar de membros, né? A partir de 10 mil inscritos, você já pode admitir membros, né? E a melhor forma de ajudar os canais é ser membro, né? No nosso canal, a partir de R$ 6,90 por mês, você pode, como se você estivesse pagando uma mensalidade, né? Assad, antes de entrar nas perguntas aqui, essa questão dos Haredes, né? Os Haredes, o Haredi, alguns falam, né? Eles têm deputados no parlamento, mas eles não admitem que os seus filhos eles sirvam ao exército, né? Eles ficam o dia inteiro estudando nas yeshivas, estudam o dia inteiro, né? Eles são preparados, eles são parasitas do Estado, né? Eles não trabalham, o Estado dá lá uma bolsa, os filhos homens, né? As mulheres cuidam de casa e têm filho, tem alguns que têm 10, né? E Netanyahu faz um acordo com eles, né? Então, hoje, as manchetes dos jornais, eles são randômicas, né? Elas ficam lá 1 hora, 2 horas e saem, né? Hoje, por um tempo,
o Haaretz deu a seguinte manchete, né? Netanyahu vai ter que decidir se fica com o seu ministro da Defesa ou se fica com os Haredes, né? Então, eles estão precisando de gente para ampliar, Para se alistar. alistar, né, no exército, né? E o Netanyahu, né, faz um acordo, né, é muito isso desde 48, né? Eles nunca se alistaram, né? Então, o que é que você acha aí, o É o Netanyahu? seguinte, o Haridim, primeiro Israel ela colocou no campo 350 mil homens entre alistamento e exército, que eram insuficientes para poderem fazer todo o trabalho de Entre os combate da iniminos. ativa e os da reserva, né? O da reserva, principalmente, né? Tudo isso. Hoje ela diz que está precisando em torno de 50 a 70 mil homens. Então, o ministro da Defesa, Gallant, é o grande defensor de alistamento desses Haredim. E o Gallant não se bica nada com Netanyahu. Netanyahu quer colocar o peso da perda das guerras em cima do Gallant, então você tem essa troca. Então, Netanyahu está no meio. Se ele naturalmente apoia o Gallant, ele vai ter que emitir a lei, que ela está, vamos dizer, na gaveta, porque eles tentaram aprovaram essa lei, só que eles chamaram na primeira vez 2.000 Haredim, apareceram 46. O que vão fazer com os outros 1964? O que eles vão fazer? Vão ter que ir na casa deles, pegarem e botar na cadeia? Eles vão virar amigos dos palestinos, porque no final eles disseram que não tem nada a ver com esse problema de Gaza. A promessa de eles não servir no exército, ela não veio do Netanyahu, nem em 78, ela vem de Ben-Gurion, ela vem desde a formação do Estado de Israel em 1948, quando precisavam de gente religiosa, aí eles começaram a convencer eles virem, principalmente a maioria veio dos Estados Unidos. E eles vieram na única condição que eles seriam servidos pelo Estado. Eles não servirão o Estado. Quer dizer, eles têm escolas, associações, lugares para rezar, quenice, tudo que eles precisam, e eles nunca serviriam o exército. Eles dariam apoio para o governo. Tanto que eles nem se envolveram. Não, a gente apoia contra o Hamas e tal, mas não enche o saco da gente. Nós só vieram rezar aqui em Israel. Então, é muito difícil você chegar neles, e eles são 10% da população. Eles não são poucos. Não. E se 10% da população de Israel é quase 500 mil a 600 mil. Então, como que você vai levar 10% deles para o exército? Eles não querem ir, não querem servir, eles estão um pouco lixando com o negócio de Israel, eles estão querendo rezar, orar, e são eles que estão nos Estados Unidos, às vezes aparecem nas mídias segurando a bandeira palestina. Para eles a terra é palestina, eles não têm compromisso com a terra. E para eles o objetivo não é ganhar a terra palestina, é ganhar o mundo, com outros pensamentos, com o que vem no Torá e tal. Para eles não tem uma terra prometida. A terra prometida é o global, não é uma terra. A volta do Messias não é especificamente em Israel. Então, eles têm muito atrito com essa turma mais radical, principalmente os colonos. Os colonos que se baseiam em coisas do Torá, que esses caras que ficam o dia inteiro estudando estão dizendo: vocês estão errados, vocês estão interpretando o Torá totalmente errado. Os livros sagrados vocês estão lendo errados. Então, eles têm ódio do Ben Gvir, do Smotrich. Porque vocês fazem guerra, querem que a gente vá na guerra, e quebram a promessa de quase 1948 para hoje 76 anos, então a gente não está de acordo. Então, fizeram a lei, aprovaram, mandaram, e aí o Netanyahu é o último a precisar. Ele colocou na gaveta, porque ele imaginava que poderia ganhar a guerra. E o Gallant, desde o início da guerra, está dizendo que o número de soldados em Israel é insuficiente e eles precisariam aumentar. Então, não tem. Já pegaram mercenários, chamaram mercenários tudo que é canto, e não tem
gente. Então, a única coisa é forçar eles a serem. Primeiro, porque eles são mais baratos, né? Eles já são da terra, não vai pagar para um mercenário em dólares para vir e se encarregar, e não tem resultado. E eles não querem. Então, eles só conseguiram alistar 56. Eu tenho certeza que esses 56, na primeira noite, porque eles têm que passar em treinamento de 2 meses, na primeira noite vão cair fora. Todo mundo se veste igual, então vai ser difícil achar quem é quem nessa história. Então, Israel está passando por essa crise interna com os Haredim. E não tem Então solução, não. Vamos começar aqui com algumas perguntas. O Eduardo Esper Assad, o Brasil fornecer petróleo para a máquina de guerra de Israel. Eu não sabia que nós exportamos petróleo para Israel. Eu sei que a Turquia exportava, o Brasil não sabia. Você sabe? Não, eu não tenho essa informação, mas eu vou pesquisar um pouquinho melhor. Vamos pesquisar. Porque, na verdade, não existe um país do mundo que é autossuficiente em petróleo ou em gás, porque você tem tipos diferentes de petróleo. Então, às vezes, você é um grande produtor, como é o caso da Rússia, é um grande produtor, mas é um tipo de petróleo que não serve para todos os tipos. Então, a Arábia Saudita tem uns tipos específicos. E o que significa isso? Você constrói uma indústria em cima de um consumo de energia que pode ou não ser usado um tipo específico de petróleo. Então, quando os europeus pararam de pegar petróleo da Rússia, eles tiveram muitos problemas, a Alemanha principalmente, porque o tipo de petróleo que ela precisava substituir não tem em todo lugar. Essa pergunta é interessante, né? Os libaneses cristãos não são um bloco homogêneo, né? Com o Hezbollah, né? Então, tem uma parte que gosta do Hezbollah, outra parte não gosta. Você quer falar sobre isso? Não tem necessidade. Eu não falo desse mecanismo sectarista. Eu sou cristão maronita, tradicional, arabista, como todos minha família, o clã a quem pertenço. Tem muitos libaneses que defendem o Hezbollah muito melhor. Um deles todo mundo talvez conhece, a própria Fairuz, que é a principal cantora libanesa, e que tem um som dela, o filho dela era do Partido Comunista, o Ziad Rahbani, e as músicas dela cantam Jerusalém, cantam Palestina, cantam Líbano. Ela hoje ainda está viva, mas acho que já deve beirar os 90 anos, não a apresenta mais ao público. Ela é uma cristã ortodoxa, mas vive no meio da população de Beirute Oeste e tal. Mas o grupo, por exemplo, do já é anti-Hezbollah, claro, né? São os perdedores. Eu chamo eles de o partido perdedor, porque o Samir já não conseguiu acertar uma coisa. Ele tem um bloco grande de deputados cristãos, 17 deputados, não faz nada, não participa do governo, só consegue bloquear. Nas comissões onde você tem que aprovar as leis, que são as comissões do parlamento, ele bota seus deputados, aprova o que interessa para ele, o que não interessa, ele fala, não, isso é contra, eu sou contra o governo. E eles participaram do governo, então essa ideia, ela não rende mais. O Samir já para quem não conhece, ele está em anistia, né, porque ele foi condenado à prisão perpétua por causa de explosões e assassinatos que ele cometeu. E ele teve anistia. Quando você dá anistia para uma pessoa, não quer dizer que você fecha o processo jurídico. Então, a qualquer hora pode pintar alguém, o pessoal do Exército não gosta do Samir Jarja, quem tem parente no Exército não gosta, quem gosta do Michel Aoun sabe muito bem, a maioria da população libanesa, você tem uma pequena rixa, mas você não vai achar nenhum muçulmano sunita que gosta do Samir Jarja. Xiita, muito menos. Druso é que eles mais odeiam, é o Samir Jarja. E dentro dos maronitas, você tem muitos líderes que não se simpatizam com ele. Então, ele é uma oposição, ele tem uma TV importante, essa que a gente fala, financiada até pelos Estados Unidos, tem bons relacionamentos na Casa Branca. Ele alega que são
associados ao presidente Trump. Mas, recentemente, tem um vídeo que mostra um repórter da MTV, dessa TV que coloca, falou para o presidente Trump, nós somos a única TV que está contra o Hezbollah no Líbano. O Trump respondeu, congratulations, tipo, foda-se, eu estou coculichando se você está ou não está, entendeu? Então, são pessoas ele já foi presidente do Líbano, não? Não. Foi ministro? O que ele foi? Ele foi deputado e o presidente de uma milícia. Só? Mas é famoso, né? 17 deputados. Tem quanto o parlamento lá? 120? 128. 17 é quase 15% do parlamento, mas não consegue nada com esses deputados, né? Não faz nada. Quem escreveu a Constituição libanesa, ele sempre levou em consideração para nenhum grupo politicamente muito homogêneo ter hegemonia em cima da política. Então, você tem que... Quando o Samir Jarrah chega e fala que eu sou totalmente contra o Hezbollah, então ele é totalmente contra a maior comunidade xiita. De cara, ele tem 27 deputados que já representam 1/3 do parlamento, que falam para ele, você nunca vai ter chance de ser presidente da República. E ele acredita nisso, ele tem uns porta-vozes muito arrogantes. Então, eles falam, às vezes, dentro do partido, existem pessoas educadas, finas, estudiosas, tal, e que você tem que respeitar, elas argumentam, você não gosta do argumento, mas você pode argumentar como Melhem Rieshi, como Hassan Hasbani, que são das forças libanesas. A gente respeita, porque eles argumentam, contra-argumentam, está contra, tal. Mas agora eles põem um porta-voz extremamente estúpido, que chega e fala, olha, vocês não parecem a gente, como se ele fosse gente e o resto são animais, chamado Shajabu. E ele já fala, não, o Hezbollah vai perder, Israel vai chegar até aqui, nós vamos nos abrir, vamos fazer um novo Líbano, nós estamos muito bem com os Estados Unidos, e o Samir Jarrah vai ser o próximo presidente. Quer dizer, o cara... Tem gente que voa na maionese, né? E tem gente que pisa na maionese, e tem gente que voa para Marte. Esse cara está em Marte, ele não está nem na Terra. Esse Jarrah nunca seria aquele papagaio que não fala quase nada, né? Não, ele, na verdade, é o cara que fica pondo veneno nas coisas, né? Ninguém leva a sério o que ele fala, né? Não, eu levo a sério porque ele está do lado errado da história. Exato. Bom, o pessoal fala no Líbano, ouça o que o Jarrah fala e o que vai acontecer é o contrário. Ao contrário, A Germina concorda em fornecer mísseis Tomahawk a pedido da Ucrânia. Aí é uma pergunta lá Mas eu acho que a tendência é os Estados Unidos não autorizarem que a Ucrânia use mísseis de longo alcance para atacar a Rússia, né? Que aí, senão, seria uma internacionalização daquele conflito, né? O Glaucus Link, professor, Arábia Saudita e a Turquia nesse conflito. Bom, a Arábia Saudita ela já se posicionou. Ela não quer mais normalização. Ela não acha que Israel vai protegê-la, tanto que ela já abriu canais paralelos, até com a aprovação dos Estados Unidos, junto ao Irã, porque os Estados Unidos também não pode coibir um país de querer ter autonomia. Então, a Arábia Saudita já disse para Israel, quando tiver 2 estados palestinos, a gente volta a conversar. Conclusão, empurrou o problema para o resto do fim. Então, se não tiver 2 estados palestinos, ou uma solução que agrada os palestinos, Israel não tem mais... Não é por bondade que a Arábia Saudita está fazendo isso, é porque a população dela não vai aceitar uma normalização das relações com Israel. Você não pode criar uma população há 80 anos, 100 anos, inimiga de um país, de um Estado que invadiu e ocupou a Palestina, que ocupou um dos santuários mais importantes, que é Jerusalém, e de noite para o dia falar, não, agora a gente é amigo deles. E o que aconteceu com os palestinos? Não, a gente colocou eles, jogou eles no mar. Não é assim. E a Turquia? A Turquia é um país da OTAN, a gente não pode esquecer que é um país da OTAN. E tem muito vínculo com Israel por causa de ser um país da OTAN. Mas a população turca, que não é uma
população árabe é uma população muçulmana radical, que é a patrona da Irmandade Muçulmana, que é o pessoal de Gaza e o pessoal do Catar. Fora disso, todo o mundo árabe não simpatiza com os planos otomanos do Erdogan. Então, o Erdogan está sentado numa balança de um lado para o outro, né? E tem que cuidar, tem que ser amigo da Rússia, depende da economia deles. Tem uns curdos do lado que, se ele também não facilita demais, ele precisa do Irã, precisa do Azerbaijão, precisa da Síria, e os planos grandiosos dele foram perdendo. Cada eleição que acontece na Turquia, ele vai perdendo mais. Praticamente, essa última eleição, o pessoal falou que seria o ponto limite. Então, conforme ele se comportar perante os palestinos, ele poderia juntar de novo esse grupo mais islâmico e tentar se prolongar ou se perpetuar um pouquinho mais na política. Então, a Turquia é literalmente em cima do muro. A Arábia Saudita já saiu do muro, não quer saber, como se não quisesse saber do problema. Então, são grandes países, porque são grandes países financeiramente, economicamente muito bem. Cada um tem seu plano. A Arábia Saudita está construindo o projeto 2030, que é uma nova capital, Neom. Uma cidade imensa. Então, ela está fazendo as pazes com todo mundo. Já fez a paz com a Síria, já fez a paz com o Irã, já fez a paz com o Hezbollah indiretamente. E indiretamente, como ela faz? E diretamente, como que ela faz? Através do governo do Líbano, que tem ministros parlamentares do grupo Hezbollah e do grupo Amal, e de outros grupos que ela também tem bastante sunita que ela não gosta, mas também ela não é um país... é um país pragmático, né? Ajudou o Samir já deu um pouquinho de dinheiro e ele começou a falar mal aqui, ali. Aí, desde 2019, ele mesmo disse que cortaram todas as verbas. Então. Tá. Aqui, a Idinalva fez uma pergunta se a pressão da Rússia pode parar a guerra no Oriente Médio, em Gaza e no Líbano. Eu acho que não, eu acho que ela pode desequilibrar, mas não é que ela pode parar. Primeiro porque ela está em guerra com Israel indiretamente na Ucrânia. Ela está em guerra contra os Estados Unidos indiretamente na Ucrânia. E ela está em guerra direta com a OTAN. Então, ela não tem força de ser um árbitro, né? Ela tem força de proteger seus súditos, vamos dizer, ou proteger seus aliados, como é o caso da Síria, né? A Síria é um grande aliado da Rússia, estratégico, né? Não é tático, só por agora, é estratégico, quer dizer, a base militar que tem na Rússia. Você me lembrou uma pergunta, qual que é a relação entre a Rússia e o Irã no atual conflito? A Rússia, recentemente foi falado na Rússia, que havia já feito um acordo estratégico com o Irã, vieram, visitaram e tal, e uma cláusula ficou escondida, e eles só fizeram um comentário em cima, que é a defesa estratégica entre os dois países. O que quer dizer defesa estratégica? Defesa estratégica é, provavelmente, integração militar, venda de armas Sukhoi 35, venda de S-400, quer dizer, existe já um acordo militar entre a Rússia e o Irã. O Irã é um grande fornecedor de drones para a Rússia, de munições, disso daqui, e que, naturalmente, na geopolítica internacional, você não precisa ser um súdito ou precisa ser dependente completamente. Você pode ter relações estratégicas que servem para os dois países. Isso não quer dizer que você é aliado de corpo e alma, não. Você é um aliado naquelas questões. Por isso que existem esses acordos assinados, e é entre linhas desses acordos que a gente sabe as políticas. Se o Irã for atacado, a Rússia poderia responder, tanto que ela falou o seguinte: quem construiu a usina nuclear de Bushehr foi a Rússia. E ela disse, em poucas palavras, nós não admitimos de jeito nenhum as usinas militares nucleares do Irã
as usinas nucleares do Irã serem atacadas, principalmente aquelas que nós construímos para eles. Significa o quê? Significa que existe já acordados uma série de corporações. Então, se imagina amanhã ter uma guerra, os satélites da Rússia vão entrar a serviço de quem está do seu lado, como entrou a serviço do exército sírio quando precisou. A aviação russa entrou e fez o trabalho que a Síria não tinha condição de fazer, que eram os bombardeios aéreos. Enquanto isso, a Síria cedeu o exército, trabalhou. E quando precisou na Ucrânia, uma boa parte do exército, alguns batalhões, vamos dizer, um batalhão, foi servir, os mais experientes foram servir na Ucrânia, como teve grupos do Hezbollah que também foram servir na Ucrânia. Tem um negócio que está fazendo o pavor dos israelenses, que são os Cornets. Cornets é um tipo de um foguetinho pequeno desenvolvido contra tanques. Então, ele está conseguindo pegar todos os tanques. Então, o Cornet é uma arma russa que foi dada para a Síria, que desenvolveu ela, que o Irã também desenvolveu e hoje está na mão do Hezbollah. Todos esses Mirkavas que são destruídos, e você consegue entrar em um blindado, o melhor blindado que Israel tem, e subentende o melhor blindado dos Estados Unidos também, que ele participa da indústria militar israelense, está sendo conseguido ser derrubado pelos Cornets do Hezbollah e uma outra versão, esqueci o nome, que é do Irã. Então, a guerra está em aberto, você não precisa botar o homem lá dentro. Os Estados Unidos, quando começou a guerra, depois de 7 de outubro, lançou 2.000 homens, então já tem homens, 2.000 soldados entre oficiais e soldados para Israel, e agora, recentemente, mandou mais 100 para cuidar das baterias. Então, os Estados Unidos está envolvido diretamente na guerra na Ucrânia, está envolvido na guerra de Israel e está tudo conectado um com o outro. A Rússia, ela não simpatiza quem está apoiando a Ucrânia. O grande apoiador de Zelensky é o próprio Netanyahu, né? Tá, vamos seguir aqui essa pergunta aqui, ó. Os iranianos no canal do Telegram, eles falam que haverá retaliação contra a entidade sionista, aí é contra Israel, né? Qual a sua opinião a respeito? Eu não tenho dúvida que haverá. Haverá uma resposta do Irã, sem dúvida. É igual jogar truco, né? Você tem um zap na mão, mas você não grita zap na primeira rodada. Você espera as coisas acontecer, quando precisar, você vai lá e mostra a cartada. Então, a cartada do Irã atual é o direito de resposta do que Israel fez esses últimos dias atrás. E eu tenho certeza que o Irã não vai abrir mão dessa cartada, é como um zap, só vai abrir se precisar, ou se o outro se retirar, talvez ela abra mão desse zap e ninguém fica sabendo que ela tem na mão. Acho que a turma deve conhecer o truco, né? A maioria conhece, claro. Né? Então. Aqui uma pergunta que está ligada a uma questão da ética islâmica, né? Por que a resistência não ataca alvos civis como Israel faz em Gaza e no Líbano, né? Então, esse é um princípio religioso. De certa maneira, também é uma estratégia militar, porque Israel põe muita força em cima das forças armadas dela. Então, quando você bate as bases militares e desmoraliza as bases militares, de certa maneira você está desmoralizando toda a opinião pública de Israel. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, há menos de uma semana atrás, se não me engano, foi dado a primeira declaração do Hezbollah acusando os soldados israelenses de usarem as pessoas e as colônias, as 25 colônias e assentamentos que tem na fronteira do Líbano, de escudo humanos. Portanto, eles teriam o direito de responder. Tanto que esses dias, hoje, se não me engano, ou ontem, eles lançaram 5 mísseis em cima de um aglomerado, um conjunto habitacional que fica em Haifa. Então, essa história de atacar alvos civis, o Hezbollah já começou a maneirar, vamos dizer, e já está admitindo que no momento que os soldados se infiltram na população civil
eles tornam eles escudos humanos, eles passam a ser o direito a serem alcançados. E já tem na lista 25. Acho que 4 ou 5 colunas já foram bombardeadas nesse princípio, e já teve alguns mortos de alguns colonos. Mas eu acredito que isso daqui pode aumentar, porque a guerra está indo para o tudo ou nada, né? Então, tudo ou nada é o quê? Israel tenta assassinar, bombardeia até sítios arqueológicos no Líbano. Sítio arqueológico. O que você vai ter? Acha que o Hezbollah guardou armas lá dentro? Está batendo em tudo que ela pode bater, está tentando incentivar uma guerra civil no Líbano que nunca vai acontecer. Então, ela está indo para tudo e nada. Por quê? Porque depende da cabeça de um cara chamado Netanyahu. Não conseguiu resultado em 11 meses, em 34 dias, 35 dias de guerras com o Líbano, não conseguiu avançar 1 quilômetro. E daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho também dessa parte militar com os mapas que eu coloquei aí. Tá. Faria uma maior pressão ao governo de Israel? Naturalmente. Eu acho que, como eu comentei no começo, primeiro o combate, segundo a sociedade interna de Israel, que tanto está tendo pressão porque não consegue fazer nada com reféns, e tem gente que não quer servir o exército, e agora já está aparecendo o número de mortos, e também todo dia você dormir, ou 2 dias você ir 1 a 2 vezes para os abrigos, não é uma vida. A economia está derrubada, todo mundo que foi servir o exército não consegue voltar para suas atividades econômicas. São jovens, né? Eles têm pequenos negócios. Um é técnico em informática, outro é técnico em mecânica, outro tem uma pequena lojinha para os pais. São esse pessoal que vai. Agora, os filhos dos generais, eles são safados, né? Por quê? O filho do Netanyahu falou que vai casar, e o Netanyahu ficou preocupado em fazer uma festa porque pode ser atingido por um drone. Ele está preocupado que um drone pode estragar a festa de casamento do filho. Então, olha, esse é o homem de Israel. Então, não tem aquele amor. Se você falar para mim quantas pessoas podem morrer pelo Sheikh Hassan Nasrallah, vai aparecer milhões. Quantas pessoas morrem por Netanyahu? Pô, nem a esposa dele vai morrer por ele, né? Então, esse é o grande diferencial entre uma unidade e uma crença e uma fé, e por outro lado, mercenários mercenários da vida, né? Se vende para qualquer coisa. Está matando pessoas para não ir para a cadeia. Perdeu a guerra e ainda continua. Um cara que pensa assim, o que você vai dizer? Tá, muito bem. Vamos aqui, então, terminamos aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Agora vamos aqui só colocar as contribuições, agradecer ao Douglas. Nem todas as contribuições são para o meu canal, eu não tenho como saber. Obrigado ao Douglas. Tem um mapinha aí, não sei se deu tempo. Então, mas a Luísa não deixou aqui habilitado na tela. Você mandou hoje para ela? Eu mandei agora há pouco. Mas... Puxa vida, ela não está. Vai ficar para amanhã, não vai mudar nada. Amanhã. Nós só temos que fazer a contagem regressiva até terça-feira, né? Terça, que é a eleição, e eu acho que vai ter assim uma explosão lá, porque o Netanyahu não aceita o resultado que ele não seja vitorioso. Na verdade, é a live de quarta-feira que a gente vai saber o que aconteceu no mundo. Aí que vai ser o que vai acontecer no mundo, exatamente. Então, agradecer ao Augusto, meu colega sociólogo, a minha amiga Ana Silvia, essa é contribuição para cá, ela é a nossa membro do nosso canal, a Luzia, depois veio aqui a minha querida amiga Maria Aparecida da Conceição Prado Camargo, ela manda um abraço para mim, para você, internautas, e a Luísa, que está no bastidor, ela é uma grande camarada militante nossa, o José de Carvalho, aqui a ela também é membro do nosso canal, Adorável Dupla, análises imperdíveis. Teve um aí que falou assim, pô, rapaz, eu troco qualquer programa, qualquer novela por essa dupla aí. Eu gostei desse comentário, viu? E o Fuad, esse é nosso primo. O Islã proíbe na guerra o assassinato de bebês, crianças, pessoas indefesas, idosos, doentes, qualquer pessoa que mostre sinal de rendição. Também proíbe queimar casas, terras agrícolas, hospitais e tal.
É a ética islâmica, né? Então, aí, Até cortar árvores é um crime até religioso. cortar árvores, isso. O Quer Glauco, dizer, os links também aqui acabou entrando de membro do canal aqui. Então, agradecemos. Bom, pessoal, acho que é isso. Nós chegamos aí a quase 80 minutos de programa. Se quiser fazer umas considerações finais, Assad, aí nós eu estamos. queria responder uma coisa que é a Qual? primeira vez o Patrícia? João Moura, não, o João Moura fez Moura? quem faz os ataques às bases americanas na Síria são as tribos. Na verdade, você tem, é chamado tribo mesmo, uma grande população árabe que vive, porque essa região onde estão os Estados Unidos, que é o leste da Síria, é uma região desértica, ela é rica em petróleo, né? E os americanos têm suas bases, a principal dela fica numa intersecção entre o Iraque, a Síria e a Jordânia. Mas essa região inteira, ela é uma região tradicional tribais, então, na verdade, são tribos árabes, eles são chamados de tribos árabes. Além deles, existe uma boa população de curdos. Esses curdos vieram na Primeira Guerra Mundial fugitivos da Turquia e entraram na Síria e se fixaram praticamente no nordeste da Síria, da cidade onde o nosso amigo Lejeune tem seus antecedentes, em Kamashli. Então, você tem uma grande concentração de curdos, de originários turcos, mas que tentam preservar suas culturas, tal, daqui, apesar de eles falarem árabe, serem a maioria muçulmana, mas não muito conservadores, e as tribos árabes que entendem que aquele território não é dos curdos, esse território é deles, né? E junto às tribos, naturalmente, tem os cristãos ortodoxos que são fixos também nessa área do Nordeste. Então, quem faz os ataques às bases americanas, na verdade, são do Iraque. São grupos sediados no Iraque que atacam as bases do Tanaf. A maioria das vezes não são sírios e nem dessas tribos árabes, são grupos militares ligados à oposição que fica no Iraque. Então, apesar de ser território sírio, mas os ataques são feitos por iraquianos. Eu queria agradecer todos os elogios que o pessoal faz, simpatia de todo mundo. E você já viu que melhorou minha tosse, né? Porque eu fiz o que todo paciente tem que fazer, tomar um pouquinho de remédio, né? Aí eu estou tomando, agora vou repousar. Vamos ver se de hoje para amanhã aparece mais alguma grande novidade. E a gente vai estar aí na live. Aquela cidade de Malula, na Síria, fala o aramaico lá ainda, né? Existe, não é só Malula, tem 3 ou 4 cidades que 3 ou falam 4. aramaico. Agora, esse pessoal aí, eles são assírios, né? São meus parentes, que eles são de origem assíria, né? Eles vivem, a cidade de Malula são cidades que ficam perto de Damasco, só que são cidades montanhosas, né? Ficam praticamente entre a fronteira do Líbano com a Síria, e eles sempre foram protegidos pelos governos da Síria, mesmo os governos, os golpes, tal, porque eles, essa é a grande diferença entre a Síria e o Líbano. Você pergunta a um libanês, quem você é? Ele fala, eu sou maronita, eu sou ortodoxo, eu sou sunita, eu sou xiita. Pergunta a um sírio, eu sou sírio. Que religião? Eu sou sírio. A Síria tem uma nacionalidade, historicamente, a Síria é um país que existe desde a época dos gregos, de Alexandre o Grande, já era uma administração. E depois os romanos usaram a grande Síria, Damasco, e Baalbek, que é e a cidade de Beirute, como grande centro, mas o comando era a administração síria. Essa questão de se criar o Estado do Líbano é uma criação recente, que começa nos anos 1700, 1800, com algumas províncias que se apelavam serem libaneses. Depois, em 1860, aumentou isso daqui, e só em 1920 que foi criado a primeira República Libanesa, né? Não é República do Líbano, é República Libanesa.
Exato. a tradução correta. Você conhece a Igreja Siriana Ortodoxa em São Paulo? Tem 2 sedes, né? Eu já estive lá. Então, meu avô fundou aquela que foi consagrada com a visita do patriarca, 1958, a de São João Batista, né? Eu tenho o livro da história dela, e meu avô está lá, o nome dele na assinatura, lá na ata de fundação. Mas é isso, então, pessoal. Eles são cristãos ortodoxos, né? A migração que veio, ela veio mais com uma concepção religiosa, né? Então, você tem a questão do Iraque, né? Quem acabou com os cristãos do Iraque não foram o Daesh. O Daesh era um instrumento de assassinar eles, mas os grandes cristãos que estavam no Iraque, eles ficavam numa região chamada Kirkuk. O próprio Saddam Hussein deu proteção a eles e tal. Quando os Estados Unidos invadiu essa região, ele começou a fazer massacre contra esses cristãos, que essa comunidade de 800 mil, ela se reduziu a menos de 50 mil cristãos no Iraque. E quem ocupou esse espaço deles foram os curdos. Os curdos, sob a apelação de protegê-los, na verdade, expulsou eles, usando o grupo do Daesh, né? E ocuparam aquela região norte e tentaram se separar. E aí, realmente, na hora de separar, o grupo vencedor pró-Irã falou, não, vocês querem fazer uma federação aí dentro do Iraque, a gente aceita. Esse é o Kurdistão. E o Kurdistão do Iraque é uma confederação dentro da República do Iraque. E os Estados Unidos tentou fazer eles se separar, mas não conseguiu. E ali eles têm sempre problemas, porque de vez em quando tem que dar satisfação para os Estados Unidos, criando bases do Mossad. Na cidade de Erbil, que é a capital deles, e aí vem aqueles bombardeios do Irã direto. E os Estados Unidos nunca reclamam, porque eles sabem que ele que criou os escorpiões dentro de Erbil, e o Irã vai bater na hora que quiser. O Iraque se reclama, não, tudo bem, reclama aí. Fica na reclamação. É isso aí, Assad. Obrigado mais uma vez aí, um abraço para você. Até amanhã a gente volta aí. Um abraço aí para todos aí, pessoal. Até mais, então. Até mais. Aguardar aqui a Luísa fazer o encerramento. Obrigado, então eu vou saindo. Tchau, então. Você pode sair primeiro?